Então eu quero pedir você que está aí no YouTube, que dê um joinha, tá bom? E faça um comentário, nem que seja uma crítica. Eu suporto as críticas também. O noivo está dizendo, olha, minha amada, o tempo de espera, o tempo de aflição, o tempo de preocupação, isso já passou. Agora chegou o tempo de se alegrar. Agora chegou o tempo de cantar. Agora chegou o tempo de ser feliz. Agora chegou o tempo de nós usufruirmos um ao outro. O noivo está dizendo isso quando de repente a noiva, ela dá aquela parada, aquele estanque. Eu até imagino aqui o noivo começando a falar essas frases e de repente entra um fundo musical como esse. Não, um fundo romântico, sabe aquele fundo romântico? Aí de repente dá aquela freada aí. A noiva traz a realidade. Porque aqui o noivo está falando e ela está se maravilhando com essas palavras. Essas palavras enchem o seu coração de alegria. Mas me parece que esta mulher é uma mulher muito prudente, porque ela se volta para o seu noivo e diz assim, olha, apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. É como se ele dissesse assim, ok, o tempo de chorar passou, agora chegou o tempo de se alegrar, chegou o tempo de ser feliz, mas olha, põe atenção, apanhe as raposas e as raposinhas, para que essa felicidade não seja interrompida, para que esta felicidade não seja negada, para que nós possamos viver esta felicidade esperada. Oh glória, que palavra bonita, expectativa. O noivo enche o coração da amada. Certamente você entende isso quando o seu marido entra pela porta, os seus olhos brilham, ele dá aquele sorriso maravilhoso e sai aquela estrelinha assim nos dentes, né? O coração bate forte e você diz, ah, finalmente ele chegou, meu tempo de espera acabou. E aí ele vai entrando e diz, epa, vai logo tomar um banho para que essa felicidade não seja decepcionada. Vamos tirar aquilo que pode atrapalhar a nossa alegria. É isso que a noiva está dizendo, vamos tirar aquilo que pode atrapalhar a nossa alegria. E meus amados, claro, cabe uma pesquisa muito rápida. E eu fui pesquisar um pouco sobre raposas, porque eu não entendo nada de raposas. Descobri que existe mais de 5 tipos de raposa. Mas sabe uma coisa que eu descobri? Sobre vinha e sobre raposa? Você vai ver no Isaías capítulo 5, um cântico poético de Isaías a respeito do amado que plantou uma vinha no outeiro. E aí Isaías está cantando, está dizendo que este amado, ele cercou esta vinha, ele construiu uma torre, ele fez um lagar, e havia nele uma expectativa. Diga comigo, expectativa. Diga comigo mais forte, expectativa. Havia uma expectativa neste amado que plantou esta vinha. Mas a vinha não deu frutos bons, deu frutos azedos. Então houve aí o quê? Frustração, diga comigo, frustração. Frustração. Coisa terrível é uma frustração. Coisa boa é quando a expectativa ela é atendida, sim ou não? Sim. Coisa ruim é quando a expectativa não é atendida e você fica frustrado. E nós observamos que no cuidado ali do amado, ele cerca a vinha. Está escrito lá, ele cerca a vinha. Por que ele cerca a vinha? Porque ele não quer que animais entrem nesta vinha para produzir prejuízo. No entanto, nós descobrimos que a raposa, ela é um animal pequeno, ele é um animal astuto, ele é um animal esperto, e ele consegue passar por pequenas brechas ou fazer brechas nessa cerca. E nós descobrimos também, estudando um pouco a respeito disso, que ela se instala justamente no período de produção da vide. É interessante, meus amados irmãos, quem tem a Bíblia aí de estudo pentecostal, na página de número 152, você vai ver o calendário hebraico. E lá vai dizer que justamente dos meses de julho e agosto é o período de produção da vinha. Em julho ela começa a florescer e em julho os frutos estão maduros. Então leva em torno de 60 dias entre a flora e a colheita. E pasme, meus amados irmãos, o período de gestação da raposa é quase exatamente o mesmo tempo. Quando a raposa entra ali no meio da vinha, ela se instala naquele lugar, ela faz o seu ninho,
ela acasala, e depois que se acasala, 53 dias depois, nascem as raposinhas. E essas raposinhas, elas comem dos brotos que estão nascendo, elas cavam o tronco das vides, elas destroem a flor, e elas impedem que a videira produza o seu fruto e traz para o vinhateiro frustração. Então, basicamente é isso que esta jovem está dizendo. Olha, para que o nosso amor não nos decepcione, para que nós não sejamos frustrados, é importante que você apanhe, que você capture. Olhe para cá, meus amados irmãos. Diga assim, apanhe, apanhe. Então, eu quero despertar os irmãos. Pegue suas duas mãozinhas e faça assim. Vamos lá, comigo. Isso, vamos fazer essa dinâmica. E diga assim, apanhe, capture, prenda a raposa e as raposinhas. Muito bem. Para que a videira não frustre o vinhateiro, para que o fruto se produza. Louvado seja Deus. Ora, meus amados irmãos, nós conhecemos muito bem essa figura. Nós sabemos que a videira produz uva. E a uva produz o quê? O vinho. E o vinho é símbolo do quê? Da alegria. Ok? Então, uma videira que não dá o seu fruto por qualquer razão, certamente não haverá o vinho, não haverá alegria. E a ideia aqui é que se não for tratada determinadas questões no casamento, a felicidade esperada não acontece. A alegria esperada não vem. E o que vai sobrar são frustrações, decepções, rompimentos de aliança, abandono. Aleluia. Louvado seja Deus. Então eu gostaria de falar sobre raposas e raposinhas. Glória a Deus. Estão comigo? Diga amém. Amém. Raposas e raposinhas. Então a primeira coisa que você precisa saber é que as raposas são maiores do que as raposinhas. Amém? Faz sentido? Então, raposas são maiores do que raposinhas. Mas ela está pedindo que capture as raposas grandes. Sim ou não? Sim. Mas também as raposinhas. As raposas, meus amados irmãos, são coisas que são grandes e perceptíveis. E normalmente nós estamos mais atentos às raposas do que às raposinhas. O que são as raposas? Nós podemos comparar a infidelidade conjugal. Nós podemos comparar as agressões físicas. Nós podemos comparar ao abandono, aos distratos, aos desrespeitos. Isso é facilmente perceptível. E às vezes nós lutamos contra isso, sim ou não? Sim. Mas às vezes nós não nos damos conta das pequenas coisinhas que no dia a dia vão se acumulando e se torna altamente daninho ao nosso relacionamento. Nos próximos 30 minutos, eu gostaria de falar para você sobre raposinhas. E eu peço que você tenha paciência comigo. Eu vou falar das raposinhas e dentro do possível eu vou trazer exemplos. E dentro do possível eu vou falar dos meus exemplos para os amados irmãos. Então a primeira raposinha que eu gostaria de falar para os meus amados irmãos, que precisa ser capturado para que a felicidade não deixe de vir, não deixe de acontecer e no seu casamento, no seu relacionamento só sobre frustrações. Qual é, pastor? A primeira raposinha é falta de comunicação ou comunicação ruim. Os casais, tem casais que parece que falam idiomas diferentes. Eles estão em casa, irmão Cícero, mas eles não se entendem. Fala uma coisa, a pessoa entende outra. E eu me recordo de uma situação que eu vivi no campo anterior que eu estava, onde a irmã Jane recebeu a ligação e disse assim: olha, irmã Jane, olhe por mim porque eu vou tirar minha própria vida, eu não suporto mais viver. E a irmã Jane, minha irmã, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Me diga. Não, irmã, não me importa mais. Eu já não aguento mais. Aguarde um pouquinho porque nós vamos aí. Aí pegamos o carro, fomos lá. Quando cheguei, ela estava desolada no sofá. Ela estava jogada no sofá, ela estava triste, ela havia desistido da vida, entre aspas. E aí a irmã Jane fica na sala com ela, eu pergunto: quando está a sua esposa? Não, ele está lá para o quintal. Aí eu entrei para o quintal, sentei com ele e comecei a conversar. E ele disse: olha, pastor, eu não aguento mais essa mulher. Pastor, eu trabalho até de madrugada para dar sustento a essa casa. Olha, pastor, comprei geladeira nova, armário novo, mesa nova, fogão novo. E eu olhando, e realmente era tudo novo. O homem dava tudo, rapaz. E quando eu chego em casa, pastor, a única coisa que eu quero
é que a minha esposa me sirva o meu jantar, que ela sente comigo. Mas ela não liga para mim não, pastor. Ela não liga para mim não, me mato por essa mulher não liga para mim não. E lá fora ela estava dizendo, olha, irmã Jane, eu não aguento mais este homem não tem tempo para mim, este homem fica trabalhando até de madrugada, quando chega, só quer jantar e dormir. O que é isso, irmãos? Linguagem diferente. Quando você vê muita reclamação, quando você vê muita discussão, isso é símbolo de que alguma coisa não está bem, de uma insatisfação que precisa ser resolvida. E como fazer, pastor? Primeira coisa, você precisa ouvir, ter um ouvido atento, para entender que nem sempre a insatisfação está naquilo que está sendo reclamado. Essa é a razão porque muitos casais não se entendem. Porque o homem está reclamando de comida, mas na verdade ele está falando de companhia. Está falando de atenção. Você não cozinhou nunca mais que preste? Aí ela fica ofendida. Mas na verdade ele não está falando de comida, ele está falando do quê? De estar junto. Porque era linguagem diferente. Ela queria mais tempo, ele dava coisas. Então, uma das raposinhas que está destruindo muito casamento por aí é falta de comunicação. É de uma boa conversa que nós precisamos. Segunda raposinha que precisa ser capturada. Veja, irmãos, por que raposinha? Porque essas coisas não destroem o casamento da noite para o dia. Nenhum casamento, nenhum relacionamento se desfaz da noite para o dia, da noite para o dia. Os irmãos concordam com isso? Nenhum casamento, nenhum relacionamento, nenhuma amizade, ela se desfaz da noite para o dia. Isso é uma construção lenta. São pequenas coisas, são pequenas raposinhas. E a segunda raposinha é questões passadas mal resolvidas. Você já pensou? Não pode ter um confronto que de repente, olha, você se lembra daquele dia, do que você falou, do que você disse, como você agiu, aí traz tudo de volta. Coloca na mesa de novo. Aí você para e pensa, de novo. De novo. Isso não é só com os homens não. Mulher e homem é assim. Tem homens que é assim, fica resgatando do passado. Tem mulher que fica resgatando do passado. Eu acho que a maioria das mulheres tem mais melhor memória do que os homens. Sim ou não? Parece que elas não concordam com isso. E o que é isso, pastor? Irmãos, olha, veja bem, eu estou falando de raposinhas. Vamos prender essa raposinha, vamos pegá-la. O Ibama não vai lhe prender por causa disso, nem vai lhe multar. Pode ter certeza. Esse tipo de raposinha não tem problema. Quando você se depara com uma situação como essa, sente, volte no passado os dois, resolva esta parada, volte para o presente e caminhe olhando para frente. Porque quem caminha olhando para trás não segue com segurança para frente. Então resolva essa questão do passado, para que essa questão não volte mais. Amém? Amém. Terceira raposinha, não sair da casa dos pais. A palavra do Senhor nos diz, Jesus falando e Marcos registrando, diz assim: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão os dois uma só carne. E assim já não serão os dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E eu destaco aqui duas palavras ou frases. Primeiro, deixar. Você precisa deixar a casa dos seus pais. E deixar a casa dos seus pais não é nunca mais voltar na casa do seu pai. É você ter consciência de que você está construindo uma vida com seu cônjuge. O seu pai e a sua mãe construíram a sua vida, a vida deles. Você está construindo a sua vida. Portanto, saia da casa dos seus pais e vá viver um relacionamento sério com o seu esposo, com a sua esposa, como Deus ordenou. E a outra palavra que eu destaco é: o que ajuntou Deus, não separe o homem. E há muitos conselhos mal dados que está separando casais. Eu digo para você que conselho sábio é aquele que diz: olha meu filho, olha minha filha, vá se entender com seu marido, vá se entender com a sua esposa, porque agora vocês dois são uma só carne. Esse é um conselho sábio. Fora isso, é apenas opinião que não deu certo no seu próprio relacionamento e agora quer implementar no relacionamento do outro. Eita, que essa foi forte. Se você tivesse entendido, você tinha dado glória a Deus.
Então eu vou repetir para você entender. Vai na casa do pai, vai na casa da mãe. Se o conselho for diferente deste, volta para a casa do teu marido, volta para a casa da tua esposa, vá se entender com ela. Fora isso, é uma opinião de algo que não deu certo no seu próprio relacionamento e usa o relacionamento do filho, da filha, como experimento para suas próprias opiniões e pensamentos. Cada um de vocês tem direito a viver as suas próprias experiências, a viver os seus próprios erros e se corrigirem e aprender com seus próprios erros. Amém? Amém. Glória a Deus. Então a terceira raposinha é não sair de casa. A primeira é a falta de comunicação. A segunda, questões mal resolvidas. E a terceira, não sair da casa dos pais. Será que nós temos esse problema no tempo que nós vivemos? Eu acho que não. Eu acho que não. Há uma pesquisa que diz aí que a adolescência agora vai até os 40 anos de idade. Eu não sei porquê. Não sei porque tem um bocado de meninão por aí na casa dos pais. E tem pai processando o filho para tirar de dentro de casa. É mentira, pastor. Não é verdade. Estados Unidos. O pai processou o filho para tirar de dentro de casa. Então, se já casou... Irmãos, olha, vamos colocando as coisas com cautela. Eu não estou falando aqui de um marido que agride a esposa e vai na casa do pai e não encontra apoio. Não é isso que eu estou falando. Se for na minha casa, tem apoio. Ainda vou mais longe. Se pedir divórcio, tem o meu apoio. Porque o tapa, basta o primeiro tapa. Parece que é um vício. Eu conheço muitos casos. Eu acompanhei muitas situações de casais que sofrem. Homem que apanha da mulher. E mulher que apanha do homem. E que muitas vezes termina nesses casos que nós conhecemos de feminicídio. Então, não estou falando disso. Eu estou falando de um problema. Às vezes, no relacionamento, isso é normal, acontece. E aí a filha, a primeira coisa que faz é deixar a casa. O filho deixa a casa, vai para a casa dos pais, se intoca lá, passa uma semana. E aí um pai sabe, uma mãe sabe e diz assim: olha, meu filho, agora volte para a casa do seu esposo, da sua esposa e vá se entender com ela. Se não resolver essas raposinhas, o casamento tem data certa para acabar. Quarta raposinha: humilhar, desprezar ou diminuir o outro. Isso é uma raposinha. O que acontece muitas vezes, meus amados irmãos, é que os dois eram aqueles dois menininhos pobres do interior. Não tinham nada. Só um ao outro. E era romântico. Oh, meu amor, você é o meu maior patrimônio, mas também é o único. E aí, de repente, um começa a estudar, começa a se formar, arruma um emprego, aí começa a desprezar o outro. Enquanto estava estudando, o marido estava ralando, trabalhando naquele empregozinho que era o único que ele conseguia. E aí vai melhorando de condição, vai melhorando, aí começa a desprezar o outro, e começa a humilhar, e começa a expor. E não se lembra que foi justamente esse e essa que você escolheu. E às vezes é o homem. Ele bota um comércio, ele cresce, ele fica importante, depois quer trocar um de 40 por 2 de 20. Não faça isso. A nota de 40 tem mais valor. Amém? Amém. Glória a Jesus. Então, humilhar, desprezar, diminuir. Veja, irmão, são pequenas palavras. De repente eu estou falando para alguém que está vivendo isso. Ou quem sabe tudo que eu disser aqui, nenhum deles se encaixe no teu caso, mas pode haver outras situações que você precisa estar atento para resolver. Porque este amor não pode acabar. Amém? Então, humilhação. Porque ele não quer estudar. Porque ele não quer aprender.